Olá pessoal, estou de volta, como prometido, agora para nós tratarmos de questões sobre a ADI interventiva e sobre intervenção. Eu separei a primeira aqui mais sobre intervenção, a outra mais sobre a ADI interventiva, embora as matérias se misturem ali, uma depende da outra ali para bem viverem, pessoal? Então as matérias estão de certa forma muito interligadas, sobretudo a ADI interventiva está ligada à intervenção. Não tem como entender a ADI interventiva sem entender intervenção. Vamos à primeira, pessoal. A primeira questão é uma questão de exame da OAB 2009 que eu adaptei, dei uma ajeitada eu tentei dar uma melhorada na questão dentro daquilo que a gente está estudando. Assinale a alternativa correta quanto à disciplina sobre a intervenção federal. Tá certo? Então a questão era sobre intervenção federal, mas vocês vão ver que no bojo, no conteúdo da questão, embora fale em intervenção, está falando também de ação interventiva. Como eu disse, são dois tópicos que estão ali coligados. Se houver por parte do Estado membro, então assinar a alternativa correta quanto à intervenção federal. Se houver por parte do Estado membro ameaça ao livre exercício de qualquer dos poderes estaduais, o pedido de intervenção federal dependerá de requisição do STF. Tá? Isso é falso ou é verdadeiro, pessoal? Isso é falso. Tá? A requisição do STF só se dá quando há impedimento ao livre exercício do poder judiciário. Tá certo? Quando o impedimento ao livre exercício for do poder executivo ou legislativo, nós estamos diante de uma hipótese de intervenção por solicitação do executivo ou do legislativo. Tá certo, pessoal? Então, lesão ao livre exercício do executivo ou do legislativo estaduais, tá? Solicitação ao presidente da República para que ele proceda à intervenção. Então, é uma intervenção por solicitação do executivo ou do legislativo. Agora, se o impedimento ao livre exercício for do poder judiciário, aí sim, requisição do STF, ordem do STF para o presidente da República, para o chefe do Executivo Federal. Tá bem, pessoal? Então aqui está errado. Essa hipótese de requisição aqui, só quando se ameaça o livre exercício do poder judiciário. Se for executivo e legislativo, é solicitação do próprio poder lesado ao presidente da República. Alternativa B. A intervenção federal, enquanto medida excepcional, dar-se-á exclusivamente nas hipóteses expressas no artigo 34 da Constituição Federal, o qual não admite interpretação extensiva. Cuidado, hein, pessoal? Isso cai bastante e eu bati nessa tecla no vídeo 1. Tá? As hipóteses de intervenção federal não estão exclusivamente no artigo 34. Também existe uma hipótese de intervenção federal no artigo 35, que é a intervenção federal em municípios situados nos territórios federais, caso estes venham a ser criados e tenham municípios. Tá certo, pessoal? Então, muito cuidado, porque a gente sempre faz aquela ligação. Intervenção federal no Estado, intervenção estadual no município. Mas existe uma hipótese de intervenção federal em município. É a hipótese de intervenção federal nos municípios situados em territórios federais. Tá certo? E a previsão não está no 34, que só fala de estados e Distrito Federal. Tá? De intervenção federal nos estados e no Distrito Federal. A hipótese está no 35. É lá que vocês vão ver que a União pode interferir nos municípios situados em territórios federais. Então, dizer que estão expressas exclusivamente no artigo 34, que é uma medida excepcional, é verdade, mas que dá-se exclusivamente nas hipóteses do artigo 34 é mentira. Eu tenho intervenção federal também lá no artigo 35. C. A intervenção federal só poderá ter por objeto os Estados membros da Federação ou Distrito Federal, tendo em vista que a Constituição da República afasta por completo a possibilidade de intervenção federal em município. Praticamente as duas estão coladinhas aqui, as duas alternativas, Falso, mentira. Existe a possibilidade de intervenção federal em município. Que municípios?
municípios situados nos territórios federais, caso venham a ser criados e tenham municípios. Tá bem, pessoal? Então, uma aqui coladinha na outra. Então, a correta provavelmente é a alternativa D, né? Vamos ver? No caso de descumprimento por algum Estado-membro dos princípios constitucionais sensíveis à decretação da intervenção, dependerá de provimento, de acolhimento pelo STF, de representação do Procurador-Geral da República. Perfeito, pessoal. Tá falando do que aqui? Tá falando de ADI interventiva. Violação por parte do governo estadual, violação por parte do Estado-membro a princípio constitucional sensível. Né? Quais? Aqueles do inciso 7º do artigo 34 da Constituição. Dão ensejo à intervenção, mas essa intervenção dar-se-á a partir de uma representação do Procurador-Geral da República junto ao STF, para que o STF requisite ao Presidente da República a intervenção. E como o Procurador-Geral da República, neste caso, vai chegar ao STF? Qual é o caminho? Qual a via que será utilizada pelo Procurador-Geral da República para chegar ao STF ante a hipótese de violação de princípio constitucional sensível por Estado-membro? ADI interventiva. Tá certo, pessoal? Então, aqui, nesta questão 1, está correta a alternativa D, né? Alternativa D. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos para a questão 2, né? Sem perder tempo, vamos lá para a questão número 2. Essa fui eu mesmo que formulei, tá? A respeito da ação interventiva, é correto afirmar que a ação direta de inconstitucionalidade interventiva terá cabimento sempre que quaisquer dos poderes constituídos no âmbito estadual se encontrarem impedidos de livre exercer suas funções constitucionais. Está errado, né, pessoal? Está errado. A ADI interventiva, ela não serve para proteger qualquer um dos poderes, né, em caso de violação das suas atribuições, do livre exercício de suas funções constitucionais. A ADI interventiva serve para proteger princípios constitucionais sensíveis. Então, dizer que a ADI interventiva, né, ela tem como objeto eventual impedimento ao livre exercício das funções pelos poderes estaduais, está completamente equivocado. Ela não serve para proteger o livre exercício, né, das funções pelos poderes estaduais. A ADI interventiva serve para proteger princípios constitucionais sensíveis. Beleza? Vamos ver a alternativa B. A é falsa. Na ADI interventiva, o ministro relator poderá, dentro das hipóteses legais, indeferir a inicial formulada pelo autor, sendo que dessa decisão não caberá recurso. Aí está o problema, né, pessoal? De fato, o ministro relator, ao receber a inicial da ADI interventiva, se entender que ela é inepta, que lhe faltam alguns requisitos, que lhe falta algum requisito essencial, este ministro relator poderá indeferir a inicial. Porém, esta decisão monocrática comporta, sim, recurso. Qual? Agravo. Tá certo? Então, o problema aqui está na parte final da alternativa, sendo que desta decisão não caberá recurso. Mentira, caberá recurso sim. Tá bem, pessoal? Alternativa C. A decisão do mérito pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de ADI interventiva, será tomada por maioria simples, tá? Desde que presente o número mínimo de 8 ministros para a instalação da sessão de julgamento. É verdade, tá? Precisa, para a abertura da sessão de julgamento da ADI interventiva, eu preciso ter para a abertura da sessão o número mínimo de 8 ministros. Tá certo, pessoal? Eu tenho que ter 2/3 da casa reunido ali para que eu possa dar abertura à sessão de julgamento. Porém, a decisão de procedência na ADI interventiva exige não maioria simples, mas maioria absoluta. Ou seja, pelo menos 6 ministros do STF. Portanto, a alternativa C também está equivocada. Por fim, então aqui também, pessoal, né, a alternativa correta provavelmente é a alternativa D. Vamos dar uma olhada, encerrando aqui os nossos trabalhos.
Alternativa D. O único legitimado para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade interventiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal é o Procurador-Geral da República. Perfeito, pessoal. Perfeito, né? Questão de legitimidade ativa para a ADI interventiva. E aí não vamos esquecer, turma, aqui não se aplicam as regras dos legitimados, universais e especiais. Aqui na ADI interventiva, esquece o rol dos legitimados e foca no Procurador-Geral. Só o Procurador-Geral da República é quem tem competência constitucionalmente atribuída para a propositura desta ação, para a propositura da ADI interventiva. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, o que nós temos em relação às questões, as duas questões estão aqui. Com isso eu encerro o nosso terceiro vídeo. Como falei no vídeo anterior, encerro aqui o controle de constitucionalidade. Dependendo de como tiver a programação com relação à semana de provas, acho que vocês vão ter aula normal, né, aulas normais durante a semana de prova, como aconteceu no primeiro bimestre. Eu vou dando continuidade à matéria. Vamos falar de organização do Estado, né, a partir provavelmente da nossa próxima aula. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Bons estudos. Fui!